Boa tarde, Emissoa77, seja bem-vindo, boa tarde ou bem-vinda. Daqui a pouquinho já vamos receber o professor Ubiratã. Prazer em te ter conosco. Boa tarde, Birinha, seja bem-vindo. A satisfação de ter mais uma vez conosco. Daqui a pouquinho o Bira já vai fazer, ó, já está fazendo a solicitação aqui. Boa tarde, professor Ubiratã. Satisfação, meu caro colega Daniel. Como é que estamos? Tudo certo, Bira. Tem como aumentar um pouquinho o teu volume, Bira? Tem. Boa tarde, doutora Cris Riba, seja bem-vinda. Não precisa. O Birinha botou aqui, não precisa do Bira. Oi, doutora Cris. Tô ajeitando o meu perfil para ficar bonito na live, Daniel. Deixa eu dar uma olhada, Bira, só um pouquinho, ver se o meu volume tá baixo. Acho que era isso. Deixa eu ver. Fala aí, Bira. Tudo bem? Ah, sim. Desculpe, Bira, era o meu volume do celular estava baixo, por isso que eu discutei. Bom, boa tarde, doutora Cris, seja bem-vinda, prazer em tê-la conosco. Estamos recebendo o Birinha, o M. Soa também está com a gente aqui, uma grande satisfação. Então, Bira, vamos falar um pouquinho então de pedagogia da competição e pedagogia da cooperação, é isso, Birão? É por aí o canal, né, Daniel? Provavelmente algumas coisas nas entrelinhas, nas entrefaces desse assunto aí pode descambar para outros meios, mas mantendo sempre a linha da competição e da cooperação, que é um tema que a gente propôs aí, né? Para compartilhar com esse povo que vem nos acompanhando, poder ter a ideia dele também, o que concorda, o que não concorda. Tudo é válido, tudo é válido. Boa noite, Natasha, boa noite, Tauana. Sejam muito bem-vindas, é sempre uma alegria tê-las conosco, ambas as muito queridas, muito participativas. É uma satisfação ter vocês conosco, não é isso, Bira? E como, né? Tauana é uma excelente prof da educação infantil lá do Rainha, né? E a gente vem trabalhando numa parceria muito bacana com as crianças. E a Natasha bombando aí também, né? Colocando aí o seu conhecimento, o seu caminho, a sua trajetória em cima do curso de psicologia, né? Eu disse para ela que quando eu crescer eu quero ser psicólogo também. Também. Vamos chegar lá. Entrou agora o Garomelo. Seja bem-vindo. Prazer em te ter conosco. Bom, Bira, então vamos contextualizar. Semana passada a gente falou basicamente sobre a pedagogia da cooperação e como a gente teve aquela interferência num estudo mais amplo sobre a pedagogia da cooperação, observando o quanto a pedagogia da cooperação ela era reativa à competição, e daí surgiu a ideia de hoje a gente fazer, né, não um contraponto entre uma e outra, mas poder ressaltar o que cada uma propõe, o que a pedagogia da cooperação propõe em termos de desenvolvimento de formação e educação, o que a pedagogia da cooperação ela aprende. Então a gente não vai fazer contrapontos aqui, pelo contrário, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Claro que eu vou me deter mais na pedagogia da competição e o Bira vai ficar mais detido na pedagogia da cooperação. Tá? Estamos recebendo aqui uma grande satisfação, professor Rogério Delagnese, é uma satisfação de ter conosco, professor, é uma honra ter o Pulga com a gente aqui. Mas vamos lá então, Bira. Então a ideia é que a gente possa fazer essa nossa live em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai problematizar o tema da pedagogia da competição e da cooperação. No segundo ponto nós vamos falar basicamente sobre o que propõe essas diferentes pedagogias. E por último, então, né, Bira, a gente vai fazer o que a gente sempre chama de cereja do bolo. Nós vamos propor algumas intervenções que a gente acredita que essas pedagogias podem vir a contribuir. Ok, Bira? Podemos começar, Bira? Tu que autoriza a gente começar.
Manda bala. Tá bom. Então, basicamente, para mim, ficou a parte então de falar um pouquinho sobre a pedagogia da cooperação e depois o Bira vai falar sobre a pedagogia da cooperação. Vou usar como referenciais dois autores que eu sou apaixonado pelas publicações deles. Que é o professor doutor da Universidade de Porto, o professor Antônio Marques, e o professor doutor da Universidade de Londrina, o professor... agora fugiu o nome do professor aqui. É o... daqui a pouquinho volta. O Wilton Carlos Santana. Agora veio. Fugiu, mas voltou. Então, Wilton Carlos Santana, que é da Universidade, é doutor, pedagogo do esporte, da Universidade de Londrina, no Paraná. Bom, basicamente, o Antônio Marques, professor doutor Antônio Marques, diz que defende que a competição deva ser um modelo para desenvolver tanto a formação como a educação. Tá? E que para Antônio Marques não há sentido nenhum tipo de desporto sem competição, porque o desporto, junto com as regras e juntamente com o desempenho dos participantes, são três categorias essenciais que não podem fazer falta, não podem ser retiradas do esporte, senão não é mais esporte. Então, esses autores defendem que não seja possível pensar num desporto que não esteja competição. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tanto Wilton Santana como Antônio Marques são críticos ferrenhos do que eles chamam de movimento pedagogicista, que tem uma resistência à utilização da competição como modelo de formação e educação. Né? A competição, segundo eles, é o aspecto perverso do esporte, porque, segundo esses autores, a competição desenvolve valores, prejudica, na verdade, os valores de igualdade e propicia o individualismo das pessoas através desse antagonismo que é o esporte, exacerbando os valores de concorrência e individualismo. Então, é dentro desse prospecto, é dentro desse panorama que eu pretendo falar, então, sobre a defesa da pedagogia da competição. E, ao mesmo tempo, utilizando como referencial as críticas que a pedagogia da competição faz ao que eles chamam de autores da pedagogia humanista, que defendem um esporte mais ligado ao lazer, mais ligado ao desenvolvimento físico e deixando de lado os aspectos relativos à competição. E aí a ideia é que a gente possa fazer um contraponto em cima desses referenciais, dizendo que sim, defendendo que sim, que a competição, as características da competição, quando bem desenvolvidos, podem sim ser um modelo de formação e educação. Professor Ubiratã, e qual é a tua introdução a respeito, então, da pedagogia da cooperação? Por favor, professor Ubiratã. Pois bem, Daniel. Tu sabe que, ao lançar novamente o tema da cooperação, às vezes eu chego a perder o sono. Perder o sono, não. Eu me acordo, como me acordei 2 noites atrás, com insights para tomar nota de algumas ideias que apareceram para a gente comentar numa live. Mas eu quero engatar uma ré, tá? Uma rézinha, e fazer um comentário, Daniel, que eu penso que a gente não vai fugir do tema, porque o ato de cooperar está aí dentro. Nós vamos tentar levar a cooperação via jogo, né? Mas, na verdade, o jogo, para nós, educadores, é só um instrumento para a gente poder chegar nesse cooperar como um todo, para a vida como um todo, e não só ali no espaço. Até porque não existe o dia do jogo cooperativo, né? Cooperar é uma filosofia de vida, né? E se for algo que seja bacana para a vida da gente, que a gente, então, possa começar a assumir isso através da nossa prática. E a nossa prática vai viver da forma de errando, acertando, e recebendo auto-feedbacks primeiro, né? Da gente mesmo nesse sentido. Bira, então, só um detalhezinho. Tem como subir um pouquinho mais o teu volume? Já tem algumas colocações aqui, teu volume está um pouco baixo, tá? Se tu puder, por favor. Não, na verdade ele está todo, Daniel. Tá, então falar um pouquinho mais próximo, Bira, quem sabe, tá? Vou me aproximar mais. Tá. Então, fiquei pensando assim, né? Primeira coisa que me veio, né, Daniel, sobre
a cooperação? Vamos dar uma pequena analisada no momento que a gente está vivendo hoje, né? O momento que a gente está vivendo hoje, se a gente for parar para pensar, o mundo está clamando por cooperação às pessoas, né? O apelo de ficar em casa, né? Ficar em casa. E isso significa que quando somos pedidos para ficar em casa, né? O que acontece? Se formos pensar só na gente, nós vamos começar a pensar nas dificuldades, né? Temos que trabalhar, temos que gerar dinheiro, aquela coisa toda, e a partir daí isso tudo vai por água abaixo. Então, quando eu fico pensando o porquê que nós... não quero analisar a pandemia, eu quero trazer o fato da cooperação dentro do momento atual, para a gente poder fazer uma análise depois, caminhando aí pelo esporte, enfim. Mas voltar à bandeira vermelha, né? Vários países tiveram que voltar atrás, é a maior prova, né, de que as pessoas pensaram muito em si só, né? Não pensaram muito neste conjunto, né? Nessa força, no ato de dar as mãos, né, mesmo estando longe um do outro, mas simbolicamente dar as mãos para poder preservar aquilo que está sendo pedido. Isto, para mim, é falta de cooperação, né? E uma das questões que a pedagogia do jogo cooperativo caminha é que a gente possa, através de uma vivência, de uma dinâmica, colocar esta dinâmica em ação e fazer depois uma bela reflexão daquele jogo e das reações daquele jogo, como eu disse anteriormente, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção e que me dá mais força é entender que esse instrumento do jogo, né, ele é riquíssimo no momento em que a gente pega ele, né, como algo que depositemos nele significado. E não só para aquele momento. Todo mundo riu do jogo, o jogo foi muito bacana, foi super engraçado e deu. Sim, só isso. O jogo não serviu para mais nada, não fizesse nenhuma reflexão, né? Então, quando um aluno ou quando um adulto, enfim, não faz uma reflexão, a gente, como focalizador, então, né, a gente tem que tentar fazer algumas leituras, né, levá-lo nas intervenções, fazer uma relação deste jogo com a vida dessa pessoa, com o dia a dia dele, tanto em nível profissional como nas suas relações de convivência, né? Então, eu marco esse ponto inicial, Daniel, chamando a atenção, né, de que, ao falarmos de jogo cooperativo, não estaremos falando do jogo simplesmente no âmbito da escola, né? Mas que ele possa, e é assim que eu penso, ser levado para fora dos portões da escola. Isso é um cuidado que eu tenho muito no meu trabalho, de não deixar um planejamento fechado só nas quatro paredes. Saiu dali e não serve para mais nada. Não, então, eu creio que a pedagogia do jogo cooperativo, ela vai muito por essa linha, né? Ela tem que ser abrangente nesse sentido, né? De trazer ao praticante um significado para a vida dele como um todo. Tudo bem, Bira. Vou tentar ser sucinto aqui, Bira, porque nós temos uma entrada bem significativa de pessoas na live, que a gente sempre tem o costume de referenciar essas pessoas, e temos uma participação de uma integrante aqui da nossa live, a Luciana Peil, que está contribuindo muito, e ela fez algumas colocações bem interessantes a gente poder abordar antes da sequência, tá? Só queria reforçar aqui
Uma grande felicidade receber o professor Norberto, que foi nosso colega no Monteiro Lobato. Seja bem-vindo, professor Norberto. Satisfação em ter conosco. A Marina, nossa colega também do Monteiro Lobato, professora de Física no Monteiro Lobato. É isso, né, Bira? Marina é professora de Física, né? O sempre presente, sempre atuante, com colocações muito pertinentes, o nosso querido amigo Rafael Gomes também está com a gente. O Robert José Carlos acabou de entrar. Boa noite, Robert, seja bem-vindo. O Fabiano Nicola também, um prazer de ter com a gente, Fabiano, né, o irmão da Lise. O nosso querido professor do Rio Grande do Norte, Miqueias, está presente também. A Cica Mota está com a gente aí também. A Ana C. Almeida, boa noite, Ana, seja bem-vinda. O nosso querido aluno do Monteiro Lobato, Dudu Paim, seja bem-vindo aí, Dudu, que bom te ter aí. A Marília Ávila também está com a gente. O nosso ex-aluno do Monteiro Lobato, Christian. E o Frejat06 também está aí com a gente. Boa noite. Uma grande satisfação tê-lo conosco. Eu peguei uma parte aqui de algumas colocações da Luciana, onde é que ela coloca assim, de fato, não é um falso dilema competição e cooperação, e depois eu peguei uma partezinha que ela colocou ali. Existe competição sem cooperação? As duas situações, né? E a Luciana está colocando aqui, a Luciana Peiu, ex-Universidade de Pelotas, e atualmente EFD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, é educação física, provavelmente. Bom, mas seja bem-vinda. Prazer de ter com a gente aqui, Luciana. Basicamente, o que a gente entende, Luciana, é que, sim, e nós estamos aqui fazendo essa defesa aqui, né? Não fazendo um contraponto entre competição e cooperação, achando sim que é um falso dilema. Na verdade, quando eu estou cooperando, eu estou competindo, e quando eu estou competindo, eu estou cooperando. O próprio esporte. O esporte é um jogo onde essas duas pedagogias, essas duas correntes estão juntas, porque ao mesmo tempo eu estou cooperando com os meus colegas em busca de um objetivo específico, mas ao mesmo tempo eu estou competindo contra o adversário. E fora ela colocou assim, sou do Departamento de Jogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Prazer em te ter conosco, Luciana. E para nós é muito importante quando a gente tem contribuições de pessoas que também têm conhecimento da área, que ainda qualificam ainda mais o nosso debate. Então, e ao mesmo tempo, como debatemos no nosso último encontro, competir, né, é aquele radical com. Nós estamos competindo com o outro. Eu preciso do outro para poder crescer, né? Eu não tenho como ganhar, eu não tenho como vencer sozinho. Eu preciso vencer alguém. E sempre que eu tenho enfrentamento com outro adversário, esse adversário ele me requisita que eu amplie as minhas habilidades, eu amplio a minha dedicação para ampliar as minhas potencialidades. Então o outro me mobiliza, o outro me desafia, né? Então eu concordo contigo, é um falso dilema, porque a cooperação e a competição estão unidas, estão juntas. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí é a minha parte que eu vou entrar agora, é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na competição existe uma linha muito tênue entre a competição, aí para baixo a recreação, que já não é mais desporto, é uma outra modalidade, e a gente tem o extremo superior, que é a hipercompetitividade. E é esses dois, e o equilíbrio entre esses dois fatores é uma linha muito tênue. É muito fácil numa aula de educação física tu sair da competição e entrar na recreação. E aí eles ficam brincando de jogar ali, e fazem gol contra, e o jogo tá rolando, tem uns dois caminhando em cima da linha. Bom, isso não é mais competição. E nem esporte mais. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um certo cuidado em controlar o nível de competição, porque fica muito fácil. Como num desporto, numa atividade esportiva, a gente envolve o processo emocional e sentimental, é muito fácil uma série de hormônios, né, estimularem, né, adrenalina principalmente, a eu ter comportamentos desviantes, né? Às vezes nem comportamentos conscientes, comportamentos às vezes inconscientes, que me leva a querer vencer a qualquer custo, a ter desvios de conduta, na busca pela vitória, de qualquer maneira, né? Então, na verdade, o que a gente vai falar aqui, na verdade, em relação a um contraponto, é um contraponto à hipercompetitividade. Nós vamos defender a competitividade, mas nós vamos debater aqui
e poder analisar essa hipercompetitividade. No esporte de criança, o professor Dr. Antônio Marques nos fala sobre um momento onde a pedagogia do esporte está revendo os seus modelos de ensino e aprendizagem, mas também está revendo os seus modelos de ensino, onde se ensinava a criança a competir dentro de modelos de competição de desporto de alto rendimento, de preparação de jovens ao mesmo imagem e modelo das competições de esporte de alto rendimento, né? E que isso, segundo Antônio Marques, não propicia nem aprendizagens de ordem biológica, motora, cognitiva, psicossocial e também emocional, e nem permitem que a criança possa responder de forma adequada a um grande e complexo sistema de exigências. Porque a criança, ela pode até tentar dar conta dessas situações de ter um comportamento semelhante do adulto, mas a parte emocional dela demora um bom tempo até se equilibrar. Então a criança pode até tentar imitar o adulto nesses comportamentos, mas ela vai ter um comportamento de adulto, mas emocionalmente e intelectualmente ela não consegue dar conta disso. Por isso ela começa a se demonstrar agressiva, ela começa a aumentar os níveis de ansiedade dela e quer se retirar da atividade, começa a apresentar comportamentos com dor de estômago, o corpo muito rígido, né? Então, na realidade, o que o Antônio Marques disse, que sempre que a gente passar da competição para a hipercompetitividade, principalmente no esporte de criança, são aqueles profissionais ou aqueles adultos que não percebem o que é uma criança, né? Então, é um fator de falta de conhecimento sobre as etapas de desenvolvimento infantil e, mais do que nunca, são atividades contraindicadas pedagogicamente como forma de desenvolvimento. Então, para fechar a minha segunda intervenção, que seria o segundo bloco, o que a gente está aqui criticando não é a competição, é a hipercompetitividade, né? Tanto no esporte profissional, com os desvios de conduta, doping para poder ter um resultado melhor, ser agressivo, né, agredir os companheiros adversários em busca de um resultado, e ao mesmo tempo, no esporte infantil, aquelas situações de querer trazer o modelo de adulto para as crianças que não estão preparadas para isso. Então é isso que nós estamos criticando aqui, a hipercompetitividade. E aí no próximo bloco eu pretendo falar os fatores positivos da pedagogia da competição, deixando de lado os fatores ligados à recreação e os fatores ligados à hipercompetitividade. Bira, e os jogos cooperativos? O que mais podemos falar num segundo bloco? Tu deu uma introdução sobre esse aspecto. O que mais podemos falar sobre a pedagogia dos jogos cooperativos? Tu sabe, Daniel, que levando um pouquinho o jogo cooperativo direto para a educação física, em nenhum momento, quando levo uma dinâmica cooperativa, eu penso em apagar da mente da gurizada o ato de competir. Eu acredito que fosse muito feliz nas tuas colocações. O que acontece um pouco na educação física com a gurizada é que, geralmente, as atividades são atividades coletivas. E por modalidade esportiva, a gente procura trabalhar no mínimo os 4 esportes de quadra coletivamente. E para muitos desses alunos, tá, o que acontece é que eles querem Daniel, e foi daí que eu me apaixonei pelos jogos. Eu sigo muito e tive felicidade de fazer alguns cursos. Fábio Broto, que foi a pessoa que trouxe os jogos cooperativos para o Brasil, e ele, numa das citações dele que me marcou logo no início, quando eu comecei a trabalhar com jogos cooperativos, ele diz o seguinte: sozinhos vamos mais rápido, porém, juntos vamos mais longe, né? E em cima dessa citação, eu gosto de trabalhar com a gurizada, porque num jogo coletivo, se tu faz uma jogada individual, beleza, tu mostra as tuas habilidades. O que a gente tem que parar para pensar e fazer o aluno refletir, e é o que acontece muitas vezes na
física, é que só ele quer resolver a situação. Né? E trago aqui um outro professor, também tive a felicidade de fazer alguns cursos com ele, que é o João Batista Freire, e ele fala muito sobre o ato de passar a bola, né? E ele coloca que o ato de passar a bola é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de amizade pelo outro, né? Então, passar a bola significa tu estar de posse dessa bola, te desfazer dessa bola, né, e oferecer para o colega do mesmo time um passe da melhor para que possa aproveitar esse passe e chegarem a um objetivo comum, que é o gol, a cesta, enfim, né, e o resultado positivo. Então, ao levar as atividades cooperativas para a aula, uma das questões básicas do trabalho com a gurizada é fazê-los entender que eles não estão atuando em cima de uma atividade individual, indo uma atividade coletiva. E até o aluno internalizar isso, passar a entender isso, não é uma questão de ficar falando para ele. Né? O que me facilita o cooperativo é tentar passar para esse aluno o respeito ao outro, o respeito à diferença, tudo isso praticando dinâmicas cooperativas que por trás dessas dinâmicas existe todos esses itens que eu falei para o aluno viver isso, né? Numa dinâmica na qual ele precisa ser respeitado. Né? Eu vou falar um pouquinho depois de uma dinâmica que nunca mais esqueci na minha vida, mas esse aluno tem que entender a importância dele fazer parte de uma equipe, e não é ele só. O trabalho cooperativo está aí. Nada não. É pegar essas atividades, né, e mostrar o valor em cima dessas questões de individualidade dentro de um momento de individualidade. Tá me entendendo, Daniel? Não, teu sinal está cortando, Bira, viu? Tô tentando, mas ele está cortando. Agora voltou. É o meu sinal? Sim. Agora voltou. Mas antes tu não me ouviu, então. Não, foi te ouvindo com cortes. Foi falando e ia cortando. Daniel, se continuar dessa forma, aí tu me avisa que eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos tentar. Tu vai seguir, Bira? Não, eu passo para ti e depois eu resgato com comentário. Assim, pessoal, o que eu quero colocar aqui é aquilo que a gente sempre diz, que a gente quer fazer uma interação com as pessoas e as contribuições estão muito, muito significativas hoje. Tá? Então, eu tenho uma colocação da Luciana, da Ana Almeida e do Birinha, que vão mais ou menos para o mesmo encontro, né? Uma situação em relação a questões morais, em relação à influência social, né? E que vai ao encontro do que a gente chama... Eu estava outro dia lendo uma dissertação de mestrado que se chama Sem Tempo de Ser Criança, que é de um mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, Gilmar Stalviski, né, que fez uma pesquisa em relação a situações relacionadas a essa filosofia da produção, que é o que influencia a nossa sociedade hoje, né, essa filosofia do consumo como fator de valor pessoal, né? E aí quando a Luciana, a Ana e o Birinha colocaram esses fatores sociais, a gente tem que entender que a gente está dentro de uma sociedade onde a filosofia da produção constante, a busca pela precocidade, a gente não está mais... O Stravinsky diz o seguinte, que a gente não está mais vivendo o presente, a gente está vivendo já no futuro, a gente nunca pensa no ato, no momento que a gente está vivendo, a gente está sempre pensando no próximo momento, né? E que essa filosofia ela é transferida para uma série de áreas da nossa vida. E o esporte é uma delas, né? E como é que ela se manifesta no esporte? Ela se manifesta de dois aspectos. O primeiro é tentar sempre fazer com que a criança
vá para uma etapa superior à etapa que ela está. É sempre uma busca, nunca da criança real, mas da criança ideal, buscando que a criança possa apresentar um desempenho que ela não está preparada ainda, ou a uma atividade acima da capacidade dela, para que algumas consigam executar aqueles movimentos ou aquele desempenho, né? Então é uma sociedade de velocidade constante, uma busca incessante pela produção. E o que mais me chama atenção nessa tese de mestrado, nessa dissertação de mestrado, desse mestre Gilmar Stavinsky, é que eu concordo plenamente com ele, que dentro desse processo nós nos tornamos insensíveis e achando que esse processo de velocidade de vida e estar sempre vivendo no futuro e não viver o presente, isso se torna uma normalidade. E essa normalidade nos faz, como coloca Han, que é um filósofo da Coreia do Sul, nós estamos vivendo hoje, sim, uma pandemia viral, mas nós estamos vivendo, mais do que nunca, uma pandemia, se podemos dizer assim, né, neuronal. O número de pessoas com depressão hoje, crianças e adolescentes com depressão, com déficit de atenção, com hiperatividade, com ansiedade, é absurdo. Por quê? Porque o nível de exigência social que a gente tem, que nós como trabalhadores somos desenvolvidos, ela invade todos os setores e está invadindo também o setor do esporte. E aí que eu digo que a hipercompetitividade social se transfere para os espaços esportivos de adolescentes, de crianças e de adultos, né? E aí é que entra o trabalho, eu já vi o professor Norberto colocou e outras pessoas colocaram, a própria Luciana ali também, que é da Universidade do Rio de Janeiro, já começa a colocar que a gente precisa um processo educacional para que os nossos alunos passem a ter uma outra visão social de mundo, compreendam o que a gente vive. Não vamos transformar as crianças na Alice do País das Maravilhas, não. Ela tem que estar consciente da sociedade que a gente vive e fazer essa correlação de sociedade para que no futuro essas crianças possam desacelerar a sociedade, passar a ter uma valorização maior sobre bens humanos, sobre as pessoas, sobre sentimentos, e não achar que o seu valor está no resultado de uma partida, o seu valor está no resultado de comprar um imóvel, um carro que seja. Então é disso que está se falando. E aí eu acredito, Bira, que a pedagogia da cooperação talvez ela também contribua nesse processo de modificação, quem sabe, de uma filosofia social. O que tu acha disso, Bira? Um favor. Sinto um sinal meio cortando um pouquinho. Ele está cortando, infelizmente, Bira. Mas vamos lá, eu vou te avisando. Tá, me avisa aí conforme for. Eu vou fazer o seguinte, Daniel. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá legal? Maravilha. Deixa eu aproveitar enquanto o Bira está saindo aqui, e aí eu vou ler algumas mensagens aqui. Eu tô gostando muito da participação da Luciana. Vivemos buscando no devaneio o prazer do que está por vir. Quando esse futuro chega, busco novamente o devaneio do que ainda não vivi. E a Luciana vai ao encontro, né, dessa ideia, né, do Gilmar Stavinsky, né, da Universidade de Santa Catarina, é isso. A gente está sempre atrás do que a gente ainda não tem e não valoriza o presente, né? É uma sociedade que se transforma num consumismo exacerbado, se transforma numa insensibilidade exacerbada. Nos dias de hoje, provavelmente, infelizmente, vai morrer mais 1000 pessoas nessa pandemia e as pessoas vão achar que é uma coisa normal, porque não é da sua família, não é um parente seu que morreu, e a gente se transforma numa sociedade totalmente insensível, né? E aí é que eu acredito que a pedagogia, tanto da cooperação, como a pedagogia da competição, quando bem desenvolvida de uma forma humana, pedagógica, tem muito a contribuir. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma colocação. O Lazarotto coloca: parabéns, Daniel, fala com propriedade sobre educação. Obrigado, Lazarotto. O Vite Ferreira, seja bem-vindo. Natasha concorda. Boa noite, professor Evandro Lunardelli, prazer em tê-lo conosco. Cheguei atrasado, mas chegou. Que bom que tu está aqui com a gente. Nós estamos aguardando que o professor Bira está com um pequeno probleminha no sinal, estamos aguardando ele pedir o retorno. Vamos ver, já está pedindo aqui, ó. Já está pedindo o retorno.
Ó, e a Luciana contribui um pouquinho mais com a gente. O autor dessa ideia é Campbell, sociólogo inglês, sobre o devaneio. Muito obrigado pela contribuição, Luciana, hein? Olha, Luciana, depois queria pegar o teu contato aí para a gente poder trocar, hein? Acredito que a gente está em busca, eu estou vendo pelas tuas colocações, que tu é uma educadora, né, no sentido, na palavra com E bem maiúsculo, né? E a gente está procurando essas parcerias aí de educadores que compreendem o meio social, porque quanto mais o educador ele se educar, melhor ele vai educar as pessoas. Então, Bira, vamos tentar então, Bira, estávamos falando sobre essas influências sociais que invadem, essas influências da filosofia da produção, que invadem o meio social das crianças, dos adolescentes, e como a pedagogia dos jogos cooperativos, Bira, pode contribuir para a gente, Bira, hein? Tu sabe que, não falando só da pedagogia cooperativa, mas eu penso que todo o trabalho, né, todo o nosso trabalho em relação à educação, que fique, eu vou continuar repetindo isso, né, que a gente vá com essa gurizada para tentar ajudá-los nessa construção toda, e que se não tiver esse alcance social, não tem valor nenhum. Seja aquilo que eu for fazer dentro da minha aula, o meu alcance tem que ser sempre para fora da escola. De que forma ele pode usar isso no meio em que ele vive. Caso não consiga, eu tenho que rever os meus planejamentos, né? Rever os meus objetivos, as minhas propostas, o meu propósito enquanto educador. O que eu quero quando eu estou ali na frente com a gurizada. E tu sabe, Daniel, que eu gosto de falar muito. Então eu vou pedir que tu e todos os colegas que estão nos assistindo façam um exercício agora de tentar entrar nesse jogo que eu vou explicar aqui agora, que esse jogo, quando essa dinâmica cooperativa, que quando eu propus por um trabalho que fiz na escola, nunca mais me saiu da cabeça por aquilo que aconteceu. Né? Levamos a escola, levou mais ou menos 80 alunos dos quintos anos, eram 4 turmas de quintos anos, fomos ao SESC para fazer um dia inteiro, né, de integração. Né? A minha parte, um almotivo, um momento livre para eles. E uma das propostas que eu levei, Daniel, foi um jogo cooperativo, e aí sim que eu peço que vocês procurem entrar nesse jogo. E cada um conseguir vivenciar esse jogo, né? Traz a sua... Coloque o seu corpo em cima desse momento agora. E o jogo era mais ou menos assim, era o jogo das cadeiras. Eu acabo botando o nome do jogo para eu não esquecer mais. Então, cada um tinha uma cadeira, nós levamos, fizemos um grande círculo de cadeiras, bem no meio da quadra, e cada um ficou em pé em cima da sua cadeira. O passo seguinte, eu pedi para que eles rapidamente memorizassem qual era o colega que estava à sua direita e qual é o colega que estava à sua esquerda. Feito isso, eu pedi para que eles descessem da cadeira, desconstruíssem aquele círculo e cada um pegasse a sua cadeira e colocasse em qualquer ponto da quadra. Jogamos menos, não toda a quadra de futsal, até porque eram bastante crianças. Né? Então, cada um desceu a cadeira, pegou a sua cadeira e colocou em qualquer ponto da quadra e voltou a ficar em cima da cadeira. Ok. E o próximo passo eu disse para eles assim, pessoal, não podem mexer mais na lei, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão sair em cima, vocês vão sair de cima da cadeira, tá? E vão ficar em cima de outra cadeira. Tá? Eles foram. Daniel, tá me ouvindo? Tá, de novo a rodinha ali, Bira. Mas até então estava me escutando. Agora estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Nesse momento estou te ouvindo. Está me escutando agora? Estou escutando. Voltou a rodinha.
Voltou. Tudo bem? Vou tentar aí, Daniel, vou tentar aí. Tá? Aí é o seguinte, eles desceram das cadeiras, né? E voltaram a ficar em cima de outra cadeira qualquer. Né? Então não havia mais aquele círculo. Bom, qual era o pedido? Qual era o desafio para essa galera? O desafio era o seguinte, era que todos voltassem à posição inicial, em círculo, em cima da sua cadeira, com o mesmo colega da sua direita e com o mesmo colega da sua esquerda. E as proibições qual eram? Eles não podiam encostar qualquer parte do seu corpo no chão e em cima da cadeira eles não poderiam arrastar a cadeira com o seu corpo em cima. Né? Ou seja, o jogo cooperativo leva a galera a pensar, é um desafio. Ok? Bom, o que aconteceu? Eles começaram a criar ideias, questões, e um desses alunos, Daniel, ele ficou numa cadeira, mas muito longe da grande maioria da galera, quase dentro da goleira. Né? E aí começou a construção. Eles começaram a entender de que forma eles conseguiriam voltar ao círculo inicial, né? Que seria, bom, eu tenho que descer da minha cadeira para poder pegar a cadeira do outro, botar a cadeira do outro ali, subir para a cadeira do outro. Em alguns momentos, 2 ou 3 colegas teriam que ficar em pé em cima da mesma cadeira. Bom, eles foram construindo, aos poucos, voltando para esse círculo. E eu, e mais a coordenação e outros professores ali, tentando observar, né, até com papel e caneta na mão, o que saía daqueles comentários. Em alguns momentos, umas meninas disseram assim, não, vamos buscar ele, não, deixa ele lá, ele é muito chato. Eu, né, prestando atenção. E aí foi indo. Daniel, quando a galera voltou para aquele círculo total, né, começaram a bater palmas. Bateram palmas. Eu ali. Bira, aprontamos o jogo. Vocês têm certeza? O jogo cooperativo tem uma característica básica, né? O jogo literalmente cooperativo. Estamos trabalhando num desafio com uma única equipe. E essa equipe, ou toda ela vence, ou toda ela não vence o desafio. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu disse, gente, não está pronto o jogo. Aí ficou aquele silêncio. Temos um colega fora ainda. E aí ficou aquele silêncio. E eu, Daniel, não posso responder nada por eles, mesmo que eu tenha vontade, né? Eu tenho que ficar ali como focalizador e prestar atenção nas reações dessa gurizada. E aí um deles levantou o dedo e disse, professor, nós não vamos buscar o fulano de tal. E eu não respondi nada. Ele não colabora, ele é muito fominha, ele na sala de aula, nos trabalhos em grupo, ele não quer fazer, papapi. Pode escutar. Fiquei quieto. Daqui a pouco, Daniel, um colega pediu para o outro colega do lado para que ele passasse para a cadeira do lado e ele, com a sua cadeira, pegou essa cadeira vazia e começou, então, a passar de cadeira em cadeira até buscar e resgatar o colega para o grande grupo. Quando isso aconteceu, e esse menino que estava isolado, ele já assim, em posição de choro, porque ele acabou sentando na cadeira e fazendo assim com a cabeça. Quando resgataram ele e formou aquele grande grupo, aí, Daniel, o momento do jogo, na pedagogia da cooperação, a gente chama de convivência, né? Ou seja, viver o jogo. No momento que eles voltaram todos ali, nós partimos para o segundo momento da pedagogia do jogo cooperativo, que é uma das mais importantes, que é o que dá valor ao trabalho, que é a consciência, ou seja, dar a oportunidade para que cada um que queira poder se manifestar durante o jogo. Bom, eu não vou aqui relatar tantas coisas que aconteceram naquele momento, Daniel, mas essas questões de relato da gurizada, e eu não falo só da gurizada, falo de todo mundo como um todo, são essas coisas que passam a florir, a colocar-se para fora de um aluno, e a partir daí, a nós, educadores adultos, ajudamos a fazer a relação daquilo que ele está falando
com as questões da nossa vida mesmo, os problemas que acontecem nas nossas vidas, estarmos prontos, né, para enfrentar essas situações, a importância de, às vezes, enfrentar pedindo, né, encostando num colega, pedindo auxílio a esse colega. Nada mais bonito num momento de conflito, num momento de ajuda, que a gente tenha a vida de alguém. Mas isso aí no papel é muito bonito, né? Então o jogo cooperativo, ele oportuniza as pessoas a vivenciarem momentos reais, né? E foi muito bacana, porque esse menino que ficou longe, ele era um menino de muita dificuldade de convivência na turma, né? E a partir dali, Daniel, houve um processo muito bacana com esse menino, nós continuando assistindo esse menino, mas ele viveu, vamos dizer assim, na carne, né? O que significa a questão do individualismo, a questão do tratar os colegas de uma maneira não bacana. Ele viveu isso, né? E eu tenho certeza que quando a gente consegue internalizar uma atividade dessas, fica muito mais fácil para a gente transferir para o nosso dia a dia, tá? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai caminhando com as atividades cooperativas. Porque na educação física, uma das coisas mais difíceis que a gente tem nesse processo do trabalho coletivo é mostrar para a gurizada a importância de jogarmos juntos, né? Senão não tem por que estar trabalhando um jogo competitivo, né? E independente disso, não se inibe a questão do querer ganhar, não se inibe, muito pelo contrário. É como tu falou, a gente tem que estar de olho neste processo, no procedimento na qual o time, ou um ou dois, querem ganhar do outro time a qualquer custo. Vale tudo, né? É por aí. Hoje, Bira, nós estamos num dia onde temos uma participação das telespectadores muito significativa. E as participações estão com muita qualidade, como nos outros dias, mas elas estão muito próximas do que a gente está discutindo aqui hoje, né? E tem uma colocação aqui do nosso Bosque, né, que deve ser uma plataforma, um grupo, né, talvez uma associação, não sei exatamente o que, uma pessoa que representa esse nosso Bosque, que eu vou juntar com a que a Ana Almeida colocou agora. Então o nosso Bosque diz o seguinte: a sociedade está extremamente egoísta, a educação precisa urgente ser prioridade. E a Ana coloca assim, após a tua fala: quando essa galera for adulta, com certeza terão melhor consciência de sociedade. Juntando as duas colocações, a do nosso Bosque e da Ana, né? Quando o nosso boss coloca a sociedade está extremamente egoísta, eu me lembrei na hora, assim, né, do processo da epistemologia da genética do Piaget, né, em que a criança passa do pensamento pré-operatório para o operatório formal, né? Mas no pré-operatório e numa parte do operatório, a criança apresenta, segundo Jean Piaget, um egoísmo inconsciente, né, que deveria ir amadurecendo à medida que o cérebro vai se desenvolvendo, através também de estímulos, ela vai se desenvolvendo. E a neurocientista Susana Herculano Olsen diz que as crianças têm um cérebro em desenvolvimento, os adolescentes um cérebro em transformação e que o adulto teria um cérebro maturado. E aí eu penso assim, será que esse adulto tem um cérebro maturado mesmo, né? Será que o córtex pré-frontal, que é a região onde a gente desenvolve os nossos pensamentos, nossos raciocínios, será que eles estão realmente maturados? E aí é que eu faço essa junção aqui, né? Com o que o nosso boss se coloca, né? Nós estamos numa sociedade extremamente egoísta, né? E a educação tem que ser prioridade. Mas aí eu pergunto, qual educação tem que ser prioridade? Né? Qual educação? Já te passo. Qual educação é prioridade? Né? Se a gente continuar educando na parte esportiva, através da hipercompetitividade, através do estímulo de vencer a qualquer custo, através do estímulo acima da capacidade, será que a gente vai maturar esse cérebro aqui? Será que a gente vai desenvolver esse córtex pré-frontal? É aí que a Ana entra, quando ela diz:
quando essa galera do professor Bira, que trabalha com jogos cooperativos, ou a pedagogia de jogos cooperativos for adulta, com certeza teremos uma sociedade melhor. Mas não só a pedagogia dos jogos cooperativos, como também é possível a gente ter uma sociedade melhor com a pedagogia da competição. E na minha parte final, eu vou querer falar então um pouquinho sobre as minhas sugestões sobre como desenvolver uma pedagogia competitiva que possa levar essa maturação do meu córtex pré-frontal. Por favor, professor Bira. Não, eu estava dizendo, o nosso boss, que tenho quase certeza que é o Alexandre, professor do Colégio Bom Conselho, que até nos deu uma ideia de tema para uma live. E a Ana é a minha coordenadora da Infantil do Rainha. Né? Um beijo para a Ana. E eu estava me lembrando assim, Daniel, eu tinha comentado na live anterior, eu tenho uma experiência muito significativa nas lives com a educação infantil. Eu penso que é ali que o pepino tem que ser dobrado devagarinho, né? É a grande oportunidade que tem de montar, não, de passar toda essa questão bacana, assim, de termos pessoas mais... saibamos viver juntos, né? Viver partilhando as nossas coisas. Eu fico pensando, vamos pegar um exemplo rapidinho, que é uma das coisas que eu tenho feito nas minhas lives com as crianças. O jogo cooperativo ele pode ser feito por pessoas. Consegue me escutar, Daniel? Tá rodando a bolinha ali, Bira. Nós estamos a 8 minutos do final, só para te dar um retorno. Estou escutando. O jogo cooperativo ele pode ser jogado por duas pessoas, né? Duas pessoas jogando cooperativamente. Em primeiro lugar, a gente não afirma que vai haver cooperação entre essas duas pessoas, né? Pode ser alguma, né? Mas assim, essas duas pessoas podem ter opiniões diferentes. E uma das propostas do jogo cooperativo é simplesmente escutar as duas propostas e ver se eles conseguem coordenar esses dois pontos de vista de cada um, porque o objetivo dos dois é o mesmo, é vencer o desafio. Então, quando eu pego uma toalha ou um saco de lixo grande, dou uma parte dessa toalha para o pai e peço para o filho agarrar a outra parte, boto uma bolinha ali no meio e faço esses dois levarem essa bolinha até um cesto do lixo e derrubar a bolinha dentro, não é o principal dessa atividade, o êxito não está em acertar a bolinha ali dentro, o êxito está nessa relação frente a frente, pai e filho, né? O que pode acontecer aí? O filho deixar a bolinha cair, ou o filho ser mais devagarinho, ou o pai também a mesma coisa. E esse diálogo entre os dois, para tentar acertar e ter o êxito, isso que é o mais importante. O pai pode dizer assim, calma, meu filho, calma, a gente vai tentar de novo, vamos começar de novo. Estamos trabalhando tolerância, estamos trabalhando paciência, né? O respeito ao ritmo, o filho é mais lento que o pai, ou o pai erra e o filho vai lá e dá uma bronca no pai, e aí o pai pode dizer, calma, filho, calma, eu também respeito quando tu erra. Então, veja bem, né? Não que isso não possa acontecer numa atividade cooperativa, competitiva, muito pelo contrário. O que a gente tem que saber, Daniel, eu e tu e os demais educadores, é a nossa proposta. O que a gente quer com essa gurizada, com os nossos conteúdos. E a minha, eu te digo, desde que eu comecei a me debruçar no lúdico, eu sou outro. Porque o lúdico, ele me permite falar para as pessoas tudo que eu quero. Todas as verdades. Né? Com calma, com tranquilidade. Né? Então, assim, volta ao exemplo do pai e do filho ali, enfim, da mãe e do filho. Enfim, não é o resultado, não é acertar a bolinha ali. É aquela relação dos dois ou dos três, enfim, com quantas pessoas estiverem jogando. É o que a gente vai colocar para fora das nossas emoções após o jogo.
né, após o jogo, que eu chamo de consciência. E aí entraria no terceiro passo da pedagogia, que é a transcendência. Ou seja, se toda essa relação, né, se todo esse momento está sendo importante para mim, eu tô percebendo em mim a importância de ser uma pessoa que compartilha as minhas coisas, que estendo a mão para o outro, que respeito, que eu coloque isso na minha vida, que eu coloque no meu dia a dia, para ser uma pessoa melhor. Porque eu jamais vou poder querer que o aluno seja melhor se eu não olhar para mim e a cada dia. E olha que o esforço... Tá rodando de novo, Bira, teu sinal. Agora não conseguimos te escutar, Bira. Terminei. Bom, eu vou fazer minha parte final agora, faltam 4 minutos para acabar a live, e eu vou usar como referência aqui, agradecer a Luciana, a Adriana também ajudou bastante, o Birinha, né, e outras contribuições, pegando o gancho no que ela coloca aqui. Na anterior está melhor aqui. A grande tarefa pedagógica é desconstruir a ideia predominante sobre o esporte, a que baseia-se em muito no processo capitalista, né? E aí eu gostaria de pegar um gancho nas próprias palavras da Luciana, né? Não é desconstruir o esporte, transformar o esporte em recreação, é desconstruir essa filosofia da produção, essa filosofia que insensibiliza, essa filosofia que faz com que a gente corrompa os nossos valores de princípios éticos, morais e humanos, né? Então, pegando o gancho da Luciana, eu concordo plenamente com ela e reforço. Mas a gente tem que entender que não é desconstruir o esporte, é construir ou desenvolver uma pedagogia de competição que esteja adequado a um processo das características da criança, ao processo de prontidão da criança para competir, ao processo que valorize a participação e a autorreferencialidade da criança e não padrões de comparação entre uma criança e outra. Tem que ser um processo de diversão, tem que ser um processo competitivo, uma pedagogia de competição que coloque as crianças dentro dos seus níveis de desenvolvimento. Criança iniciante com criança iniciante, criança num nível de desenvolvimento com criança com nível de desenvolvimento, criança com nível de maturacional mais evoluído ou mais tecnicamente juntos, porque aí o desafio vira uma competição em que todos têm a possibilidade de vencer. O que não dá também, o outro extremo, é tu participar de uma competição onde tu não tem nenhuma chance de ter êxito. Qual a motivação? Nenhuma tarefa da nossa vida a gente entra se a gente não tiver alguma possibilidade de chegar, claro, através de erros, e a gente vai aprendendo, mas a gente tem que ter a possibilidade de ter êxito nesse processo. Por isso, a competição que a gente está falando aqui é uma pedagogia da competição compatível com as aptidões, com as competências e com as características dos participantes, né? Então a gente está encerrando, realmente foi uma live bastante produtiva, com muitos debates, né, com muita participação das pessoas que estavam aqui. Queria agradecer realmente de coração as contribuições, agradecer ao professor Bira pelas excelentes explanações a respeito dos jogos cooperativos, me despedir e nesse último minutinho deixar a palavra para o professor Bira finalizar a nossa live de hoje. Bom, na verdade é final, né? Saiu, mas acabamos aqui, Daniel, de fazer um exercício eu e tu, né? Cooperativo, ou seja, mesmo caindo o meu sinal, eu fico tranquilo em saber que do outro lado tu dás continuidade com muita qualidade e isso é forte, né? Então eu espero que do meu lado aqui de casa, né? Mesmo com o sinal meio falhando, que eu possa ter deixado uma mensagem, né? Sem muitos fragmentos, né? E agradecer por toda essa galera que vem chegando aí, né? E vem nos incentivando a continuar as lives, né? A ti, Daniel, um grande beijo no teu coração aí e que possamos continuar sempre juntos, tá bom? Beijo a todos. Show de bola. Abração, até a semana que vem, pessoal. Grande abraço a todos, tá bom? Abração, professor Marcos que entrou agora, seja bem-vindo aí no finalzinho. Peço desculpas de não ter poder falar de todo mundo hoje. Ficou hoje mais difícil hoje, mas tranquilo. Um abraço, pessoal.